Oi, pessoal, aqui é a professora Raquel novamente. Agora vamos para a nossa aula de exercício, tentar resolver alguns exercícios dessa matéria que a gente acabou de ver o vídeo e aprender um pouquinho, tá? Primeiro vamos fazer um exercício aqui sobre modelo atômico, tá certo? Pessoal, eu sei que às vezes o texto é grande, mas a gente vai ler todos, tá certo? Para de ser preguiçoso. Dica que eu dou pra você é, independente da prova, se ela é de recuperação, se ela for a prova da nossa escola, ou se ela for uma prova que no futuro vocês vão fazer provas de vestibulares, pessoal, leia primeiro o enunciado e depois a gente volta pro texto, tá certo? Mesmo assim, ainda aconselho, leia o texto todo. Tem sempre informação no texto que a gente pode, às vezes, não pode deixar passar, tá bom? Então, olha só. O enunciado dessa primeira questão diz assim: assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a sua respectiva representação gráfica. Então, presta atenção, pessoal. O texto aqui, ele fala sobre a Grécia Antiga e tem uma representação ali no final. Ele quer saber qual é a representação de cada um. De qualquer jeito, vamos ler o texto, tá? Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. Foi daí que o Dalton pegou a ideia? Então, a partir de então, vários modelos atômicos foram formulados à medida que novos e melhores métodos de investigações foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos. Então, vamos relacionar. Pessoal, tá vendo este primeiro modelo aqui, ó? Esse modelo aqui, gente, é uma bolinha. Uma bola, simplesmente bola. Tá vendo que ela não tem carga, que nem as outras têm? Ela não tem região diferente. Quem foi que, então, fez este modelo atômico? Não tem mistério. Este daqui foi Dalton. Dalton, que dizia e afirmava que o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Tudo bem? O segundo modelo aí, a segunda representação gráfica, pessoal, tá vendo que vocês, não sei se vocês estão enxergando aqui, ó, mas aqui tem um positivo grandão no meio. Ele tá dizendo que você tem uma grande esfera maciça positiva e você tem aqui, ó, os elétrons, ó, incrustados, ou seja, grudado neles. Estão vendo? Dá zoom pra vocês, pra gente já decidir aqui quem é, ó. Estão vendo aí? Aqui os elétrons grudadinhos nele. Quem foi que fez isso, galera? O cientista foi o Thomson, certo? Descobre os elétrons. Estão vendo, pessoal, que a terceira imagem, a terceira representação gráfica, ele já tem um núcleo bem definido. E você tem eletrosfera aqui, onde tem os nossos elétrons. Quem foi que fez isso, galera? Rutherford. A maioria das questões, pessoal, às vezes, eles juntam Rutherford com o Bohr. Por quê? Porque lembrando, que nem eu expliquei no vídeo anterior, o Bohr foi aluno do Rutherford e ele completou o modelo do professor dele, tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, Dalton, Thomson e Rutherford seria Dalton, Thomson, Rutherford, letra D, Rutherford e o Bohr, seria a nossa ordem específica. Tranquilo, pessoal? Vamos embora para a próxima? A próxima... Aqui, a próxima... tá bom, pronto. A próxima questão, pessoal, diz assim, ó, o número de erros cometidos pelo estudante. Então, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Então a questão quer saber quais os erros cometidos por esse estudante. Vamos lá. Modelo atômico, Dalton. Características, átomos maciços e indivisíveis. Ok, tá tudo ok aqui. Thomson, segundo o modelo atômico, vamos lá. Características, elétron de carga negativa, tá certo. Incrustado em uma esfera de carga positiva, também tá certo. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Certinho. Foi o Thomson que descobre os elétrons e é assim que ele descreve o modelo atômico dele. Terceiro modelo atômico, Rutherford. Características. Elétron de carga negativa, até aí tudo bem, em órbita em torno do núcleo central de carga positiva. Até aí também tá perfeito, pessoal. Lembrar que o Rutherford é onde tinham duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, tá? Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias dos elétrons. Sim, porque quem fez isso, pessoal, foi o Bohr que completou o modelo do Rutherford, tá certo? O Bohr que falava sobre órbitas circulares de energia definida. Cada
camada tem a sua própria energia, tá certo? O Rutherford não falou disso, então, por enquanto, estamos acertando tudo. Modelo atômico de Bohr. Característica: elétron de carga negativa em órbita em torno do núcleo central de carga positiva. Professora, mas isso também está escrito no do Rutherford. Lembre-se que o Bohr completo do Rutherford. Então, até aqui também está tudo certo. Apenas certos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis. Exatamente, é ele que fala essa segunda parte, completando o modelo do professor dele. Então, gente, esse estudante arrasou, não teve nenhum erro. Resposta letra A, e a gente passa para a próxima. Pessoal, terceira, aqui, dá um zoom maior, né, gente? Terceira questão, vou pular para o enunciado, tá certo? A associação correta entre o fato observado e o modelo atômico proposto, a partir desse subsídio é. Então, pessoal, vamos ver aqui o que está acontecendo. O conhecimento sobre estruturas atômicas evoluiu à medida que determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características que os explicassem. Fatos observados. Ah, tá bom. Então, vamos ter que associar um com o outro, não é? Fato observado. Investigações sobre a natureza elétrica da matéria. Galera, quem fez isso, pelo amor de Deus? Viu natureza elétrica da matéria, falou sobre elétron Thomson. Tá, pronto. Então, ele completa aqui, ó, e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos. Exatamente, tá certo? O experimento de Thomson falava exatamente isso. Determinação das leis ponderais das combinações químicas. Galera, Dalton. Dalton que falava que átomos do mesmo elemento tinham mesmo tamanho, mesma massa, mesma propriedades. Elementos diferentes tinham massas, tamanhos e propriedades diferentes. Isso aqui é Dalton, tá, gente? Ele ajuda a comprovar as leis ponderais. Terceiro, análise dos espectros atômicos, emissão de luz. Tá vendo luz, galera? Falou de luz, falou de próton não, perdão. Falou de luz, falou de fóton, falou de órbita, com certeza isso daqui é Bohr, sem medo de errar, tá, galera? Número 4, estudo sobre radioatividade e dispersão das partículas alfa. Esse com certeza foi quem? Rutherford. Esse daqui foi o cientista que fez o experimento com a folha de ouro que usava partículas alfa que emitiam radiação positiva, tá certo? Características do modelo atômico. Átomo maciço indivisível. Quem foi? Eita, nós. Isso é Dalton. Então, o 1, pessoal, vai se relacionar com 2. O 1 vai se relacionar com 2. Então, 2 aqui, ó. Eita, galera, vamos ser mais espertos que a prova, né? Zá elimina esse. Zá elimina esse. Pronto, já temos 3 respostas possíveis. Átomo com núcleo denso e positivo, rodeado pelos elétrons negativos. Quem foi? Rutherford. Rutherford, pessoal, que fez esse daqui, certo? 2 regiões, núcleo denso positivo, eletrosfera onde ficavam os elétrons, tá certo? Então, 2 é Rutherford. Cadê você, Rutherford? 2 é 4. Então, o 4 tem que ser 2. Adeus, letra A. Vambora. Átomos com esfera positiva, onde estão distribuídas uniformemente as partículas negativas, galera. Thomson. O que nos resta, a última. Átomos com elétrons movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias. Olha aqui, ó. Trajetórias circulares, nível eletrônico, camada eletrônica, valor determinado de energia. Tudo isso, galera, é Bohr. Sem medo de ser feliz. Então, o 4, galera, é o Bohr, que é o 3. O 4 é o 3. E o 3 seria o 1. Ai, que bom. O 4, 3, calma, gente, que eu me confundi. Achei, aqui, ó. O 4, 3, certo? O 4 seria o número 3. O 2 é o número 1. O 4 aqui é o 2 que a gente já tinha visto. 1 aqui, o 3, tudo certinho agora sim. Letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima? Mais uma de modelo atômico, galera. Em 1903, o físico Joseph John Thomson propôs um novo modelo atômico baseado nas experiências envolvendo os raios catódicos. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, pois o átomo, na visão de Thomson, era constituído de cargas positivas e negativas. Sim, ele falava que tinha uma parte positiva e os elétrons incrustados, não é? Então, professora,
Tô na dúvida. Vamos ver, e é isso que você vai fazer na sua prova. Sempre justificar, pessoal. Se a gente acha que a gente já achou a resposta, que seria a letra A gente vai ver o resto e ver por que os outros estariam errados, tudo bem? Níveis e subníveis de energia nos quais estavam presentes os elétrons. Galera, nível e subnível não. Nível e subnível é só Bohr e para depois, tá certo? Subnível é depois de Bohr ainda, tá? Núcleo e eletrosfera, quem falou isso? Rutherford. Duas regiões, certo? Então, nem núcleo, nem eletrosfera não é o Thomson. Lembre-se, galera, ele só quer saber de Thomson. Ah, professor, mas o que ele tá falando aqui não tá errado. Mas ele quer o modelo de acordo com o Thomson, tá? Grandes espaços vazios nos quais passavam partículas alfa. Olha aqui, ó, espaço vazio, partícula alfa. Quem falou isso também? Rutherford. Então, já temos 2 Rutherford aqui. Região repleta de elétrons, conhecida como orbital. Galera, orbital... órbita é Bohr. Orbital é modelo atômico atual. Vocês provavelmente viram na escola, mas não vai cair na sua recuperação, tá certo, pessoal? Orbitais é o do modelo atual, que é o modelo de Schrödinger. Então, pra gente, letra A, o Thomson falava que existia uma grande massa positiva com elétrons grudadinhos nela. Tranquilo? Então, vambora, pessoal. Bora pra, eu acho que é a última. Última de modelo atômico, tá? Até chegar ao modelo atômico atual, a ciência teve vários cientistas que contribuíram para a evolução do modelo atômico. Um dos modelos mais conhecidos é o de Bohr, que afirma, galera, pode ter até outra resposta certa. A gente que aqui representa o modelo de Bohr, então vamos achá-la. O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, apresentando cargas negativas, elétrons incrustados. Gente, quem falava de elétron incrustado? Quem falava disso? Thomson. Lembra disso? O átomo apresenta um núcleo denso contendo elétrons e prótons. E aí você fala, isso aqui tá errado até, não é verdade? Na teoria, concorda comigo? Núcleo não tem elétron, jamais, jamais. Ao redor do núcleo estão os nêutrons, não, pelo amor de Deus. Prótons e nêutrons no núcleo, elétron na eletrosfera. Isso aqui, ninguém fala isso aqui. O átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Quem é? Dalton. O átomo apresenta um núcleo contendo prótons e nêutrons, certo? Ao redor dele está a eletrosfera, que por sua vez possui níveis de energia, de acordo com a quantização de energia dos elétrons. Esse daqui, galera. Esse é a nossa resposta, esse daqui é o Bohr. Falou de salto quântico, quantização de energia, falou de luz, falou de absorção de energia, liberação de energia, com certeza isso daqui só pode ser o Bohr. Vai ser pra gente a letra D e vamos descobrir qual que é o erro da letra E. O átomo possui um volume determinado pela quantidade de prótons, já a sua massa é caracterizada pela quantidade de elétrons existente. Isso aqui também ninguém diz, pessoal, porque a massa, a gente sabe que ela se concentra no núcleo e o núcleo é formado por prótons e nêutrons, tá? Bora fazer um exercício de estrutura atômica. Dicas sobre esses exercícios, pessoal. Sempre tente escrever, rabiscar mesmo, e colocar a sua estrutura atômica do seu átomo, tá certo? Então, por exemplo, o isótopo, já vamos lembrando, iso significa igual, isótopo é mesmo número de prótons, que é o número atômico, certo? Isótopo mais abundante do elemento boro, B, na natureza é o de número de massa 11. Então, o que ele tá falando? Que você tem o boro, que tem a massa 11, massa em cima. Ele também deu aqui, ó, galera, símbolo Z. Isso daqui, então, é quem? Número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons. Então, ele acabou de te dar o número, ó, que fica no canto inferior direito, o número de prótons. Tranquilo? O número de nêutrons presente no núcleo desse isótopo é... Como é que calculava o número de nêutrons, galera? É A menos Z. É o de cima menos o de baixo. 11 menos 5, galera. Esse N aqui é igual a 6. Essa daqui, fácil, fácil. Respondemos e bora para a próxima. Segunda questão aqui de estrutura atômica. São dados 3 elementos genéricos. É aqui que eu falo para vocês. Escrevam, galera. Escreve que você não vai ter dúvida do que você tem que fazer. Então, olha só. A gente tem o elemento A, o elemento B e o elemento C.
O átomo A tem número atômico igual a 70. Número atômico é o número de baixo, 70. E número de massa igual a 160. Massa é em cima. Então, ele já me deu os dois dados do A. O átomo C tem 94 nêutrons. Nêutrons não aparecem na estrutura, mas ele me deu e eu vou anotar 94 nêutrons. O C tem 94 nêutrons. Sendo isótopo de A. Gente, o que é isótopo? Mesmo número de prótons. Então, se A tem 70 aqui, o C também vai ter 70 aqui. Tranquilo? O átomo B é isóbaro de C. Então, o que tiver aqui, galera, em C, tem que ter no B também, tá certo? Mas a gente ainda não sabe quanto é. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Então, o B tem o mesmo número de nêutrons de A. O número de elétrons do átomo B. Ah, então agora que ele complicou. Então, vamos embora, gente. O átomo B é isóbaro. Isóbaro, gente, massa, ó. Mesmo número de massa de C. Professora, como que você vai achar esse A aqui, ó? Ele é isóbaro, tem o mesmo A. Como que eu vou achar? Gente, lembra que A é igual a Z mais N. Então, você soma os dados que você tem, galera. 70 mais 94. Tranquilo? Isso aqui vai dar 164. Eu espero que eu esteja fazendo a conta de cabeça certa. Mas vai ter 164, certo? Então, esse A aqui, galera, ó, 164 a gente já descobriu. Agora, a gente vai descobrir o resto baseado na questão mesmo, né? O átomo B é isóbaro de C, isótono. Isótono, número de nêutron, de A. Estão vendo aí? Então, a gente vai ter que descobrir o número de nêutron de A. Como que a gente vai descobrir o número de nêutrons daqui, gente? Nêutrons é o de cima menos o de baixo, lembra? 160 menos 170, o número de nêutrons de A vai ser igual a 90. Então, esse cara aqui no meio também vai ter número de nêutron. Vou até colocar de preto as informações do C. Igual a, 90. Certo, galera? O número de elétrons. O número de elétrons, pessoal, você tá vendo que nenhum deles, ó, nenhum deles tem carga? Se ele tivesse carga, ele ia falar para você se ele é um cátion, se ele é um ânion, se ele é bivalente, se ele é monovalente. Lembrar que, pessoal, cátions têm carga positiva, perdem elétrons, tudo bem? Ânions têm carga negativa, ganham elétrons. Se ele falar que seu ânion é bivalente, bivalente quer dizer 2. Então, se ele é um ânion, é negativo. Bivalente, 2. Então, ele é menos 2. Ah, professora, se ele for um cátion trivalente, cátion positivo, trivalente 3, então a carga dele é mais 3. Como ele não falou nada pra gente, pessoal, então ele é neutro nessa questão. Aqui a gente vai ter que descobrir então o Z, que é o que ele quer. Vamos lá, galera. A não é igual a N, Z mais N, não é isso? Número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aqui vai dar 164, vai ser igual a 90 mais N. Isola isso aqui, gente, vai dar 164 menos 90. Se eu não errar a conta aqui, né, gente, tá dando 74. Então, aqui, ó, letra B. O seu número de nêutrons é... Eita, troquei a cor. Desculpa, pessoal, o seu número de nêutrons é 74. Tranquilo? Dica de novo, exercício sobre estrutura atômica, escreva o que estão dizendo para vocês, que vocês não erram. Tá certo, pessoal? Terceiro e último exercício de estrutura atômica. Esse daqui eu peguei da internet, gente, mas esse é um clássico. E vocês têm muita dificuldade. Eu já vi exercício desse no livro de vocês, então vou resolver este daqui, tá certo? Bora lá, galera. Considere as representações fornecidas para os átomos A, B e C. Sabendo que os átomos A e C são isóbaros, assinale a alternativa que indica corretamente o número de massa dos átomos A, B e C. Nesse caso, pessoal, tá vendo? Tá tudo em relação a X? A gente tem que descobrir quanto que é esse X, né? Então, vamos lá. O átomo A e C, gente, são isóbaros. Se eles são isóbaros, ele tem a mesma massa.
Professor, onde está o número de massa? É o número de cima. Professora, o número de massa você disse que ficava no canto superior esquerdo. Não tem nada lá. Só tem no canto inferior. Mas você tá vendo que isso daqui também tá em cima, galera? Então, não tenha medo. Essa parte aqui, ó, todo esse número aqui também vai ser massa. Esse número aqui, ó, massa. E esse número aqui, massa também. Galera, se o seu A e o seu C são isóbaros, quer dizer que eles têm números de massa igual. Então, a gente vai fazer o quê? 11x mais 15 vai ser igual a 10x mais 35. Certo? O número de massa de A tem que ser igual ao número de massa de C. Igual os dois, pessoal. Assim a gente já descobre o x e resolve a questão inteira. Vamos lá. Fica 11x, o 10x passou para o outro lado, fica 11x menos 10x é igual a 35 menos 15, não é isso? Então, o x vai dar 20. Certo, pessoal? Tranquilo? Fácil? Então, a massa daqui, ó, já vou botar de azul. A massa aqui é 20, então a massa aqui também é 20. Tranquilo? Eita, não. Não, pessoal, cuidado, a gente descobriu o x. Eu já ia errar a questão. Eita, professora, que loucura! É. Pessoal, para achar o número da massa, a gente vai ter que fazer a conta assim, né? 10 vezes o x, que é 20, certo? Tô pegando esse lado aqui, ó, gente, ó. 10x mais 35, não é? O x não vale 20, 10 vezes 20 mais 35, isso daqui vai dar 235. Pronto, agora sim, a massa aqui é 235 e a massa aqui também é 235. Então, nossa massa tá por aqui, ó, A, B, A, C ou A, D. Aham. Certo? Pessoal, tirando isso, o que a gente vai ter que fazer? Somente substituir o valor de x, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, galera, vai dar 3 vezes o 20 mais 32, certo? Só que a gente já descobriu o número de massa, não é? Mas vamos descobrir tudo, bora lá. Na verdade, pessoal, vou mentir não, vamos perder tempo não, né? Verdade? Ele não quer o número de massa de todo mundo, vou calcular esse aqui, ó, 12x menos 2, porque tanto do A quanto do C vai dar 235. Então, o A é 235 e o C também. Aqui, ó. Galera, já tchau letra A, tchau letra C, tchau letra D. Agora, a gente só tem que descobrir o número de massa do B. É 12x, gente, menos 2. Tudo bem? Então, fica 12, galera, vezes 20. Eita. Menos 2. Tranquilo aí, pessoal? Dá 240 menos 2, então 238. E a nossa resposta é letra D. E achamos. Tranquilo, gente? Estrutura? Vamos para as leis ponderais? Tem 2 exercíciozinhos de leis ponderais. Essa aqui é tranquila, galera. Lembrar da dica que eu falei pra vocês? Lei de Lavoisier, segue a linha. Lei de Proust, você vai sempre comparar uma linha com a outra. Lei de Lavoisier, soma e subtração. Lei de Proust, divisão e multiplicação. Tá certo? Então, aqui, gente, olha só. Ah, professora, mas essa reação, ela tem excesso. Não tem problema, gente. Do mesmo jeito que você tava fazendo antes, a gente vai fazer agora, tá? Ele quer, ó, são anotados os seguintes valores da experiência, 1, 2 e 3. Então, tá aqui, ó, experiência 1, 2 e a 3, certo? Experiência 1, 2 e 3, determine os valores x, y, z, w e k mencionado. As leis empregadas mencionando as leis empregadas nestas determinações. Ok, a primeira que a gente vai usar, lei de Lavoisier. Professora, por quê? Veja bem, vamos tentar descobrir esse x aqui, não é? Pessoal, tá vendo aqui, ó, a setinha? Tudo que vem antes da seta é reagente. Tudo que vem depois da seta é produto. Então, lei de Lavoisier diz que a soma das massas do reagente tem que ser igual ao do produto. Tá certo, professora? Como que eu faço isso? No experimento 1 aqui, pessoal, você vai pegar o 12
12 gramas de carbono, mais X gramas de oxigênio, vai dar 44 gramas de gás carbônico, mais o zero. Não sobrou excesso? Estão vendo aí, gente? Então, nesse caso, 12 mais X tem que ser igual a 44. X vai ser igual a 44 menos 12. X é igual a 32 gramas. Certo? Se eu não estiver errando nenhuma matemática, galera, descobrimos o X. Pronto. Agora, pessoal, que a gente já descobriu que esse X equivale a 32, eu vou anotar aqui. Vou até mudar a cor. Aqui vale 32 gramas. Tudo bem, pessoal? Agora, a gente vai tentar descobrir o Y e o Z, tá certo? Professora, como que eu faço isso? Agora, usando a lei de Proust. Eu vou ter que comparar uma linha com a outra. Então, aqui, pessoal, tem que usar multiplicação ou divisão. Tá vendo que 32 para 8, pessoal, é um número menor? Então, se ele é um número menor, você vai usar divisão, tá certo? Então, aqui, pessoal, só passando mais pra cima, que é 32 gramas. 32 para 8, a gente vai ter que dividir. O que você vai fazer? No experimento 2, tá certo, pessoal? Para achar o Y e o Z. Nesse caso, galera, você vai dividir 32 por 8 para ver quantas vezes é maior, e nesse caso, 4. Então, 32 dividido por 4 dá 8. Então, professora, o que eu tenho que fazer? Pegar o 12 e dividir por 4 também. Professora, posso fazer isso no produto? Pode. Então, você vai pegar o 44 e dividir por 4 também. Nesse caso, galera, ali, ó, Y vai dar 12 dividido por 4. Isso daqui, gente, 3 gramas. E o gás carbônico, que é o Z, isso aqui vai dar 44 dividido por 4, que é igual a 11 gramas. Professora, eu poderia ter descoberto esse Z usando a lei de Lavoisier, que é na linha, que é soma e subtração? Sim, poderia. A partir do momento que você achou esse Y aqui, pessoal, você pode descobrir o Z usando a lei de Lavoisier. Como que eu faria, professora? Você não descobriu que o Y equivale a 3 gramas? Então, você vai pegar este valor e fazer a massa dos reagentes, não tem que ser igual à massa dos produtos? A massa do reagente vai ser qual? O Y mais o 8. Nesse caso, 3 mais 8, que a gente já descobriu quanto que é o Y. Z mais 0. Z mais 0. O Z, de qualquer jeito, pessoal, dá quanto? 11 gramas. Fácil? Professora, e como que eu faço para descobrir agora o W e o K? Galera, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar a lei de Proust novamente. Vou comparar o 1, pessoal, o experimento 1 com o experimento 3, tá certo? Qualquer coisa, volta um pouquinho no vídeo, pega as informações anteriores. Vou apagar aqui, pessoal, só para não ficar tão poluído, para a gente conseguir comparar o experimento 1, tá certo? Com o experimento 3. Então, olha só. Tá vendo que 64 é maior agora? Antes a gente estava comparando com 8, era menor. E agora com 64, não é maior? Então, o que você vai fazer? Do mesmo jeito, pessoal. Vou até mudar a cor. Vou botar de rosa. Daqui pra cá agora, pessoal, ó. Agora a gente tá tentando descobrir o que as incógnitas do experimento 3. Tá vendo que, então, 64 é maior, né? O que você vai fazer? 64 dividido por 32, você concorda que ele é 2 vezes maior? Então, tá vendo que agora você tá indo de um número menor pro maior? Então, agora você não divide, você multiplica. E multiplica por 2. Tranquilo? Então, o que você tem que fazer com todo mundo? Multiplicar por 2. E multiplicar por 2. Tranquilo, pessoal? Professora, essa conta não vai dar muito certo, não. Vai, crê em mim, crê em mim. Então, vamos lá. Se você pegou 32 e dividiu por, ou multiplicou por 2, pessoal, você achou 64. Então, você vai fazer a mesma coisa com o 12. Professora, mas se eu 12 vezes 2, aqui não deveria ser 24? Sim. Isso significa que nessa reação você tem o quê? Excesso. Tá certo? E se você pegar 44, por exemplo, e multiplicar por 2, aqui deveria ter quanto? 86. O que significa aqui, que nesse caso, a gente vai ter excesso. Professora, então como eu vou fazer isso daí? Simples, galera. Notou que, na verdade, deveria ser 24 ali? Você vai aplicar a lei de Lavoisier novamente.
A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, não é? 24 mais 64 tem que ser a massa dos produtos, não tem? Então, 24 mais 64 vai dar quanto, gente? 88, que é a massa dos produtos. Se você tivesse feito 44 vezes 2, quanto que ia dar? 88 do mesmo jeito. Notou que você tem 25, pessoal? Na verdade, o que vai acontecer? A gente vai ter um excesso. Porque se você fizer, galera, 25 mais 64 para dar a massa dos produtos, concordam comigo que vai dar 89? Então, a gente tem sobrando, não tem? A gente tem uma sobra de 1 grama. E o W, pessoal, vale 88. Se você tivesse feito direto, ó, 44 vezes 2, aqui, ó, nesse caso aqui, 44 vezes 2, você já iria descobrir direto o W, que é 88. E diminuía também da outra lá, da massa dos reagentes. Tranquilo, pessoal? Simbora para a próxima de leis ponderais, só mais algumas. Galera, depois só uns exercícios de tabela periódica e a gente termina, tá certo? As leis ponderais, então, tem mais essa. As substâncias apresentadas por A e B reagem e formam produtos C e D. 2 experimentos foram realizados com essas substâncias em um sistema fechado e as massas dos reagentes e produtos estão representadas a seguir. Então, galera, a gente tem essa massa aí, tá vendo? Essas massas do experimento 1, de A e B, e C e D, certo? A e B, galera, reagem, estão vendo? Isso aqui é reagente. E C e D, produtos. Ele já disse para você quem é reagente e produto, mas está aqui a nossa seta, separando eles também. Considerando que os reagentes estão em proporções estequiométricas e que a reação se processa com o consumo completo dos 2 reagentes, os valores das massas que completam a tabela são. Então, vamos lá. Pessoal, vamos descobrir X primeiro. O que a gente vai aplicar? Lei de Lavoisier. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Quem é reagente? A e B. Experimento 1. O A equivale a 4. O B equivale a X. Então, 4 mais X tem que ser igual ao somatório agora da massa dos produtos. C é 8 e D, 12. Então, aqui vai ser 8 mais 12. Então, X é igual a 20. 8 mais 12 vai dar 20, né, galera? Menos 4. Esse X vai dar 16 gramas. Tranquilo, pessoal? Agora, a gente descobriu que o X equivale a 16 gramas. O que a gente vai calcular agora? Agora que a gente descobriu que esse daqui já vale 16 gramas, a gente vai calcular o Y. O Y, pessoal, você pode também aplicar a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes, a somatória das massas é igual ao somatório da massa dos produtos, não é? Então, nesse caso, ó, 3 gramas mais 12, 3 gramas mais 12 gramas do B tem que ser igual a 6 mais Y. Tranquilo? Então, desse jeito, gente, 15 gramas é igual a 6 mais Y. O Y vai ser 15 menos 6. Nosso Y equivale a 9 gramas. Fácil, pessoal. Aqui a gente só aplicou a lei de Lavoisier. Pode aplicar a lei de Proust, professora? Pode. Você dividiria 16 por 12 ou 4 por 3. Acha a proporção e faz a mesma proporção no seu produto do D. Tá certo? Desse jeito, assim, ficava um pouco mais fácil, que a gente só lida com soma e subtração. Vamos agora, pessoal, para as últimas questões. A tabela periódica, galera, fala o seguinte. Primeira questão de tabela. No esquema da tabela periódica abaixo, alguns elementos químicos são representados por letras. Ah, então tá certo. A respeito de tais elementos, é correto afirmar que... o elemento A é um metal alcalino? Galera, bora lembrar. É um metal alcalino. Família número 1, certo? Metal alcalino. Família número 2 é o metal alcalino terroso. Estão lembrando dos nomes? Qualquer coisa, volta lá na aula da teoria, tá, gente? Família aqui, ó, número 13 é o boro. Família 14, carbono. Família 15, nitrogênio. A família 16, galera, é chamada de calcogênios. Família 17, chamada de halogênios. E a nossa família 18 ou 0
gases nobres. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é 17 e aqui é 18. Esses nomes a gente tem que saber, hein? Não esquece, não. Então, vamos lá. Elemento A é um metal alcalino? A tá nessa daqui, ó, família número 1 é um metal alcalino. Até aqui tá tudo certo. E o elemento B é um alcalino terroso. Sim, o elemento B é um alcalino terroso. Eita, a gente já achou a resposta. Vamos ver por que as outras estão erradas? Os elementos C e D são elementos representativos. Galera, lembrar que aqui, ó, família 1 e 2, família 13 a 18, daqui pra cá e daqui pra cá, essa galera que tá mais pra cima da tabela, são chamados de elementos de família 1, 2 e 13 a 18, tá certo, pessoal? São chamados de elementos representativos. Quem estiver aqui, ó, no meio da tabela e aqui embaixo, certo? Família 3 a 12 são elementos de transição. Então, pessoal, seguinte, nesse caso aqui, os elementos C e D são elementos representativos? C e D não, estão no meio da tabela, são de transição. O elemento E pertence ao grupo 17, sim, tá no grupo 17. Denominado calcogênio? Não, 17 chama-se halogênio, tá errado. O elemento F pertence ao grupo 18, sim, o F está no grupo 18. É um elemento de transição? Não, ele é um elemento representativo. Então, aqui, deixa a nossa resposta errada também na E. Tranquilo, galera? Rumbora pra tabela periódica. A apresentação dos elementos da tabela periódica moderna é feita de forma que a principal característica de cada um determine sua posição relativa aos demais elementos. Quanto à ordenação dos elementos na tabela e ao significado da característica que determina sua posição, é correto afirmar que a organização se dá em ordem de... Gente, vamos lembrar de tabela periódica? Tem os principais... Tem o Mendeleev, o pai da tabela periódica, e tem o Moseley, que é a tabela periódica atual. Lembrar que Mendeleev, galera, todo mundo antes do Moseley, que é a tabela periódica atual, organizava a tabela por ordem crescente de massa atômica. E aqui você tem o quê? Ordem crescente de número atômico. Então, vambora. Se a gente tá querendo saber sobre a tabela periódica atual, não é? A ordenação dela... Ela é, hoje em dia, por ordem crescente de número atômico. Então, não é massa. Crescente de carga nuclear. Gente, carga nuclear é a carga do núcleo, que é o próton, que é o número atômico. Carga nuclear até aqui está certo. Pois não há átomos de elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Isso também está certo. Se os elementos são diferentes, eles não podem ter o mesmo número de prótons. Isótopos sempre são do mesmo elemento. Letra C, decrescente. Não, a ordem não é decrescente de estabilidade. Não. Decrescente no tempo de identificação dos elementos também já tá errado. Aleatória de massa? Não, senhor. Letra B, pessoal, é a nossa ordem crescente de número atômico. Tudo bem? Cada elemento tem o seu próprio número atômico. Tranquilo? Ai, professora, que questão grande. Pode ser preguiçoso, vamos fazer, vai dar tudo certo. Pessoal, ele quer, ó, vou direto para a questão, tá? Relacionando a tabela periódica mencionada no texto com a proposta por Mendeleev, certo? Pode-se afirmar que elas se diferem. Então, a gente tem que saber o que o texto está falando. A tabela periódica atual, que é a de Moseley, é baseada na sequência de números atômicos, ditada pelo número de prótons. Então, número atômico, número de prótons existentes no átomo. Portanto, ela incorpora a evolução da era atômica, desde a descoberta da radioatividade por Henri Becquerel, das emissões radioativas e existência de isótopos, por Frederick Soddy, e principalmente das correlações espectrais com o número inteiro, do Henry Moseley, que mais tarde tornou-se um número atômico. Vieram depois o modelo atômico de Rutherford com um átomo nuclear, seguido pela visão pré-quântica de Bohr, descrevendo os átomos com níveis discretos de energia. Mas a gente sabe que a tabela atual é desse cara aqui, que é o Moseley, que é por ordem de número atômico.
A de Mendeleev, apesar de ser o pai da tabela periódica, ele é por ordem de massa atômica. Então, vamos lá. Então, a principal diferença entre eles, pessoal, é em sua organização, pois Mendeleev levava em consideração o número de elétrons. Galera, não tinha nem elétron nessa época. Não existia, tá, galera? Então, não é isso. Na distribuição dos compostos por famílias, pois Mendeleev não seguia uma lógica para organizar. Não seguia uma lógica? Não, o trabalho dele foi bem detalhado. Seguia uma lógica crescente de massa atômica. Então, pode-se afirmar que elas se diferem em sua organização, pois devido às limitações tecnológicas da época, Mendeleev organizou sua tabela periódica considerando a massa atômica dos elementos. Exato. Naquela época, gente, não tinha próton, não tinha elétron, então aqui ele priorizou a massa. Na distribuição dos elementos em períodos, pois Mendeleev levava em consideração apenas os subníveis. Não existiam subníveis, galera, não existia nada disso, não tinha órbita, Mendeleev só conhecia a massa. Se diferem em sua organização, pois Mendeleev levava em consideração as propriedades radioativas do elemento. Na organização, também não, galera. Mendeleev organizava por massa e Moseley por ordem de número atômico. Tranquilo, galera? Pessoal, foi isso. Eu espero ter ajudado um pouco vocês. Se vocês ainda tiverem dúvida, eu provavelmente vou estar na segunda-feira e na terça na sala dos professores do ensino médio. Podem me procurar. Ou na sala dos professores do fundamental, com a professora Manu, tá certo? Ou com qualquer outro professor de química. Não leve sua dúvida para a prova, tá certo? Continue estudando, vai dar tudo certo. Espero ter ajudado um pouco. Qualquer dúvida sobre o nosso vídeo, sobre também as aulas, sobre qualquer outro conteúdo, podem me procurar, me perguntar lá no CMT, segunda ou terça-feira, eu ajudo vocês, tá certo? Um beijo, pessoal, boa prova e boa recuperação. Vai dar tudo certo. Tchau!